O que acontece quando o outro lado se apresenta desde a infância? Prepare-se para uma jornada onde a realidade se desfaz e o inexplicável toma forma. Nesta entrevista única, Alberto rompe o véu e compartilha sua trajetória mediúnica. Uma história que começa com sua mãe, dando comunicações mediúnicas em casa, até o seu desenvolvimento mediúnico. Ele conta como sua família conviveu com os fenômenos mediúnicos, o que ele viu, ouviu e sentiu quando criança que marcou seu destino. Histórias reais, fenômenos que desafiam a lógica, encontros com o inexplicável que até hoje ecoam em sua memória. Veja agora essa emocionante história. Fala, família do Portal Reação, como vocês viram aí, nós estamos com o nosso amigo querido, mais conhecido como Tio Betinho. Seja bem-vindo, meu irmão. Tio Betinho, é isso mesmo. Vocês não estranhem não, Tio Betinho, tá bom? O tio Betinho, a gente chama ele de Tio Betinho porque ele trabalha com a infância e juventude há muitos anos, ele trabalha com musicalização infantil, então é um jeito carinhoso da gente chamar, né, o Betinho, que é um amigo muito querido e tem esse trabalho, né, no espiritismo há muito tempo, e eu tô aqui com minha mãe, a Ângela. Bem-vinda, mãezinha. Isso, gratidão aí, gratidão Betinho, né? A gente gosta muito, né? Assim, fã. Olha, fã sua, tio Betinho. Nós somos fãs, eu sou fã de vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Valeu, irmão. Amigo, deixa eu te perguntar, eu tenho essa curiosidade. Quando foi que você descobriu que você era médium, cara? Ixi, então vamos lá. É sempre assim, né? O pessoal fala, ih, vamos lá. Primeiro a gente acha que não tem nada, né? Da questão ostensiva, né? A gente já sabe que todos nós somos médiuns, né? Mas vamos começar lá com a família. Eu vim então de uma família bem grande. Minha mãe teve 8 filhos. Que beleza. 8 filhos. Quando ela era católica, quando ela estava grávida do 6º filho, começou a ter um monte de problema de mediunidade, né? Extensividade. Então ela foi na 610 Sul, no Grêmio Espírita Atualpa, e lá tinha o Viana, que é o fundador, e o Perti Viana, que a convidou, e ela passou a frequentar a mediunidade. Então aí adentramos a casa, eu fui o 6º filho, e ela estava lá desde o 3º filho. Ela passava mal? O que era? Passava mal, tinha manifestação. Ixi. Quando criança, presenciei várias vezes ela na manifestação, inclusive tem algumas fantásticas, né? Tem uma que a família começou a passar muito mal dentro de casa, ela reuniu, chamou todos os filhos, a gente estava todo mundo de piriri. É isso mesmo, mãe. E aí, o que rolou? Ela chamou e começou a falar em espanhol, meu amigo. Caramba. Minha mãe tem 5ª série. 5ª série, né? Tem a 5ª série, meu pai 3ª série. E aí minha mãe começou a falar em espanhol, mas eu não entendia nada. Os piquetitos, não sei o que, e chamou a gente, fez uma reunião. E aí depois eu fiquei sabendo que era o irmão José, que era o mentor dela, né? Até hoje está com a minha mãe, que a origem dele é a língua espanhola. Então aí ali já tive outras coisas, outras manifestações que eu fui vindo, meus irmãos também. Minha irmã mais velha uma vez acordou toda empolada, vermelha. E aí a gente descobriu que em outras vidas ela tinha morrido queimada, foi dada uma manifestação, ela aconteceu, depois sumiu tudo, como um passe de mágica. Sim. Saiu tudo. Então eu fui convivendo com isso. Aí com 17 anos, lá no Grêmio, no Centro Espírita, né, que a gente chama de Grêmio Espírita Atualpa lá, seu Viana sempre incentivou muito os jovens a participarem da reunião mediúnica. E aí com 16 para 17, lá tem a reunião, chamava Reunião de Desenvolvimento Mediúnico, que hoje tem o MEP, né, que é o estudo que a FEB coloca pra gente. E nessa reunião de desenvolvimento eu já comecei ali com 16, 17 anos, a frequentar a reunião, e comecei como dialogador, amigo. E aí, olha só, novo, né? Mas como desde cedo estava na casa, já tinha lido os livros e tal. Aí para quem não sabe, o dialogador é aquele que conversa com o espírito Conversa com o espírito nas reuniões. Aí quando o cara tá dando a manifestação, né, a psicofonia, você vai dialogar, tentar conversar, para a gente tentar chegar a um encaminhamento melhor possível, né, com a espiritualidade. E aí, foi passando o tempo, eu comecei a ter sensações,
coisas acontecendo. Não foi nada doído. Tem muita gente que conta, aí aconteceu tal coisa, blá, blá, blá. E aí um certo dia eu falei, cara, eu acho que eu preciso falar. Aí falei, né, a manifestação, e as coisas foram acontecendo. Que legal, que legal. E deve ter sido muito interessante, assim, você conviver com essa questão mediúnica, né? O irmão José, que é o mentor da sua mãe, né? Ele dava passe em vocês? Como é que era? Vinha, aconselhava? Dava passe, falava com a minha mãe, através da minha mãe, falava com relação da família. Como esses casos que eu te falei da queimadura. Teve uma vez que meu irmão ficou com o braço torcido, depois que deu uma manifestação, logo sumi. Eram coisas assim... desde cedo eu presenciei a comunicação com os espíritos. Então, para mim é algo muito natural, muito normal ver uma manifestação, que tem gente, não sei o que, assusta. Claro que a gente não aconselha a ser dentro de uma casa. Sim. Mas é tudo proporcionado com tanta naturalidade que não tem como você duvidar. Haja vista que a gente vê do Chico Xavier, né? Não que a gente seja Chico, mas ele tratava isso também com uma forma muito natural. Quando tinha que acontecer, vai acontecer, né? Para a gente que é da doutrina espírita, tem que tratar os espíritos com algo normal. Eles estão aqui, participando da vida com a gente. A gente só não está enxergando, está no outro plano. Então, desde pequeno, eu aprendi isso, a tratar as manifestações espirituais como algo tranquilo, sabe, Rafa? Eu não fico, nossa, e não sei o quê. Para mim é algo muito normal, porque desde pequeno eu presenciei muitas coisas. E depois, quando eu tive a ostensividade, também presenciei muitas coisas. Perfeito. Quer fazer uma pergunta para o Betinho aí? Não, porque assim, dentro da família ali, né, um aprendizado muito grande para todo mundo, né, e vocês já tinham, né, já estavam estudando e tal, é muito interessante isso, da família em peso, né, estudar, né, tem, por exemplo, né, no caso do Rafa, né, foi bem complicado, que eu já sabia, o Simval era católico, e o Rafael passava muito mal, e a gente procurou estudar junto para isso, né? Então, assim, quando é a família, eu acho bem interessante. É legal, né? Isso sobre ter o apoio familiar para você se conectar espiritualmente, né? Então, você acha que o incentivo da sua mãe, assim, principalmente dela ter buscado ajuda, né? Foi importante para vocês, né? É fundamental, assim. Ela já tem colocado a gente na evangelização desde mais novo. A gente está na evangelização. Ajuda demais, viu? Você participar ali da infância, da juventude, tá presenciando. Eu vi a manifestação dos meus irmãos. Alguns foram mais intensos. Dentro de casa, minha irmã mais nova do que eu, ela é 1 ano mais nova do que eu vi da manifestação, perto. Vi meu irmão mais velho da manifestação, minha irmã. Então lá nós somos 8, 4, 5 são ostensivos. 5 são ostensivos, né? De psicofonia, psicografia. E aí, desde pequeno, você vai aprendendo a lidar, já começa a estudar, porque ela sempre incentivou. Minha mãe, apesar de ter 5ª série, sempre leu muito. O Evangelho no Lar lá em casa era um barato, era muito legal, né? Porque ela fazia perguntas no final, né? Quando a gente era criança, para saber. Eu sabia os 3 reis magos, Baltazar, Belchior e Gaspar. Até hoje eu sei. Então a gente tinha essa convivência saudável. Nunca deixou de ser saudável. É algo saudável. Por isso que eu falo, é tão natural pra gente que passa a ser saudável. Lógico, tem algumas horas que você duvida. Será? Será mesmo? E aí você vai tendo as confirmações. Minha mãe sempre falou assim, olha, se aparecer em mais de um local, aí você confirma mesmo, né? Fica quieto às vezes, porque às vezes a gente vai botar um pouco do animismo, que é a nossa parte, né, na manifestação, que não tem como, né? Sim, que não é o colocar, normal. é o normal, mas você está sujeito a falhar, mas não tenha medo da manifestação. Então a gente nunca teve medo disso, né? Então sempre foi interessante. E aí a gente tem casos interessantes. Se você quiser, eu conto. Agora, só tô esperando. Eu vim para isso. Então vamos lá. Tem casos interessantes. Tem um caso assim que eu acho fantástico. Na juventude lá do centro, que eu fiquei como coordenador junto com o Cássio um tempo, e depois a gente saiu, foi fazer outras coisas, mas eu continuei na reunião mediúnica. E eles tinham o Big Encontro. Na nossa época era a gincana da juventude, e eles tinham um Big Encontro que acontecia numa chácara, numa fazenda. E aí, quando eles foram ter o Big Encontro, acho que foi o 3º ou 2º, na reunião mediúnica eu tive uma visão. Eu vi o espaço sendo cercado e atacado por algumas entidades que não queriam que o encontro acontecesse.
E eles já estavam armando, ia ter uma armadilha naquele evento. Só não dava para saber qual que era a armadilha. Mas estava muito claro para mim na visão que alguma coisa iria acontecer. E aí aí eu expliquei para todo mundo, falou, eu vi isso aqui, aconteceu isso aqui, eu peço que avisem as pessoas que estão coordenando. Minha esposa fazia parte do evento, então algumas pessoas não levaram a sério, e sempre acontece, gente, infelizmente. Sim. Tem muitas pessoas que não levam a sério, mas como ela já fazia parte do processo, inclusive eu ia viajar, porque nessa época eu estava na FEDEF, na Federação Espírita do DF, eu tinha uma viagem para o Espírito Santo do encontro regional que ia ter. Aí eu deixei bem claro, falei, amor, vamos rezar, e no dia eu fiquei bem atento, e aí depois, de noite, mais tarde, ela, Alberto, Betinho, eu tenho que te contar uma coisa, aconteceu um negócio aqui. Aí eu já, eita, vamos lá, né? Aí ela me ligou depois. O que aconteceu? Tinha um caseiro e a mulher estava lá. Ela tinha terminado a relação com ele. Esse cara estava com uma faca, ia invadir o espaço. Ela chegou chorando dentro do local. Minha esposa viu, porque ela estava muito atenta ao que poderia acontecer. Sim. Eles até acharam que ia ser alguma coisa com jovens, alguém ia passar mal, tararau, não. Aí ia invadir, esse cara ia entrar com uma arma. Eles conseguiram fechar o portão por conta do aviso, ficaram atentos, conseguiram chamar o pessoal para levar o cara dali. Ele ia entrar lá, imagina o que poderia acontecer se esse homem entrasse bêbado com uma arma lá dentro do evento. E isso realmente aconteceu. É fato, as pessoas que assistirem, que tiveram lá, sabem que isso é real. Foi uma vez que aconteceu. Isso aí para mim foi muito marcante, né? Sim. Uma outra vez muito marcante foi de um amigo. Prefiro não falar os nomes, tá? Claro. E aí um amigo, ele teve febre amarela depois de muito tempo, não tinha um caso, né? Em Brasília, muito tempo não tinha um caso. E aí eu fiquei sabendo, a gente fez as orações por ele, ele estava em coma. Uau. Ele ficou em coma, muito novo, com a esposa, que é uma amigona, e a família tinha 3 filhos, né? E aí ele em coma, a gente fazendo oração, estava num grupo de WhatsApp, a gente montou um grupo de oração e tal, e eu comecei a passar mal em casa, muito mal. E aí eu já estava aprendendo a lidar melhor com a ostensividade, né? E aí eu falei assim, eu começo a sentir frio, eu sou um cara muito calorento. Para eu sentir frio, alguma coisa tem. Aí eu comecei a sentir muito frio, começa a me dar uma tremedeira, eu vou para debaixo das cobertas. Se eu me botar embaixo de uma coberta, pode ter certeza que alguma coisa tem ali. Uhum. Fui para debaixo da coberta e falei, amor, chama uns amigos nossos para vir aqui em casa, porque eu tô sentindo que tem um irmão se aproximando. Eu ainda não sei o que é, mas eu precisamos de ajuda. Não dava porque era de dia, para ir no centro e tal, até alarmar as pessoas. Eu falei, vamos fazer uma oração aqui. Entramos em oração para proteger o ambiente. E eu senti que era esse amigo. Ele se aproximou e chorando muito. Como que eu vou deixar minha família? Tararau e não sei o quê. E dando a manifestação, ele viu o espírito de um conhecido, de uma avózinha. Nisso que ele viu, ele começou a chorar, eu estou preocupado com meu filho. Mas aí ele se sentiu tão bem com a aproximação desse espírito, que ele, então tá bom, eu vou. E aí ele foi. Quando eu terminei a manifestação, eu falei assim, meu Deus, como é que pode, né? Não deu nem 5 minutos a mensagem apareceu. Fulano acaba de falecer, 5 minutos, não deu nem 5 minutos. O fulano acaba de falecer, tararau, e eu, amor, meu Deus, como que a gente pode duvidar de algo? Pois é. Algo nesse sentido, né? Então, e uma outra, assim, que foi muito forte, foi com relação ao falecimento da minha sogra, né? Ela faleceu muito nova, com 56, acho que é 56, 58. Desculpa se eu errei aqui, família. Aí ela tinha alguns problemas que a gente não sabia, né? Porque a gente foi descobrir os transtornos psicológicos depois, a gente começa a estudar, a gente vai vendo, mas ela tinha, né, um transtorno psicológico, e devido a isso, ela começou a ficar muito com depressão, e aí, através da depressão, ela não estava mais se alimentando direito, e aí ela adquiriu uma bactéria num hospital.
Mas a gente não sabia até então que era bactéria. A gente tentou, internou, foi para lá, voltou. E aí, numa vez no hospital, eu estava lá sentado, vendo os médicos naquele local difícil, que é o pronto-socorro de hospital público, né? Que não é simples. E eu falei assim, tem alguma coisa errada. Até então eu achava que ela, poxa, 56? Ah, daqui a pouco tá tudo bem, né? Vai passar, a gente vai levar ela para casa, vai fazer o tratamento adequado e tá tudo bem. E aí eu falei assim, não, quer saber, eu vou descobrir o que aconteceu. Minha esposa estava grávida e a irmã estava grávida, só eram as duas. As duas estavam grávidas. Então ficou revezando eu e meu concunhado no hospital. E aí, e olha que a gente nem se dava tão bem. Minha sogra, ela, tipo assim, ela era aquela. Ela ficou com muito ciúme quando eu casei com minha esposa. Ela é 10 anos mais nova e tal, aquelas coisas. E nesse momento eu me aproximei, né? Falei assim: não, tem que cuidar, vamos cuidar. E aí eu falei vou pegar esse residente, que ele vai me entregar o que está acontecendo, né? Aí chamei o residente, falei: ó, e aí? O que tá pegando? O que tá pegando? Porque tá tomando remédio aqui já tem dias, antibiótico fortíssimo, e não acontece nada. Não tem um quadro de melhora. Ele, eu vou te contar uma coisa. Se você puder arrumar um dinheiro, precisa fazer um exame. A gente botou um remédio aqui que ataca todas as bactérias, mas não está fazendo efeito. A gente precisa descobrir qual é a bactéria que ela tem. E aí eu falei assim, poxa, vocês podiam ter me falado antes, eu levantava o dinheiro. Tudo bem. Nesse meio ponto eu falei assim, tá, deixa eu... Amigo, tem uma capela aqui dentro? Tem. Eu fui para a capela rezar. Falei, quer saber, eu vou rezar. Subi. Aí quando eu entrei na capela, eu senti a dona Maria, que é a avó, né, da Ju, chegar perto de mim, falando assim, olha, meu filho, infelizmente, o quadro é grave e ela deve falecer. Por favor, junta minhas netas e avisa para elas que o quadro é esse. E eu preciso da sua ajuda. Eu falei assim, tá, então nós vamos fazer o seguinte, e eu conversando com ela mentalmente. Eu quero estar perto dela para que quando ela falecer, não aconteça nada de ruim para ela. A gente quer proteger, né? Quem a gente ama. E a gente sabe do quadro, como é difícil, espiritualmente falando, da questão dos espíritos que não querem o nosso bem. E num desencarne assim complicado, eu fiquei com medo disso, né? E aí eu reuni as duas, falei, olha, a gente achou que estava tudo bem, não está tudo bem. Pelo que eu entendi, falta pouco para ela desencarnar. Avisei as duas, a gente chorou e tal, e a partir dali não deu uma semana. Isso foi na segunda-feira, quando eu falei com elas. Quando foi domingo, era um dia que tinha uma pessoa que cuidava, ficava com ela pra gente, porque eu tinha minhas atividades até no movimento espírita. Ela ficava, que já conhecia bastante ela. Ela liga pra Juliana e fala, ela não tá muito bem. Juliana me liga, aí eu só, quando eu peguei o telefone, eu já senti falando, é agora, pode ir pra lá. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei o carro, falei, não, amor, tô indo pra lá. Fui pra lá, cheguei lá, ela tava lá, aí eu comecei a cantar. Cantei 1, 2, 3, 4, 5 músicas. Na última música que eu cantei, eu sentei e ela fez a última respiração e desencarnou. Nossa. Ela desencarnou na minha frente, depois foi o processo, então foi algo... Foi muito forte. Foi muito forte. Esse aí são algumas coisas, algumas histórias que já contos e causos de Betinho. Mas muito legal, assim, saber disso tudo, né, irmão? E sobre também a assistência dos espíritos na nossa vida, né? Porque acredito, né, que a sua família tem um compromisso com a mediunidade, né? Porque você tem 6 irmãos médiums, né? Que você falou, né? De 8. 5 irmãos médios de 8. Sua mãe, tudo mais. Você aí fazendo todo esse processo. Então acaba que é um compromisso de vocês. E esse contato, essa proximidade, né? Com os mentores espirituais é algo que te ensinou o quê? Eu sei que a gente poderia ficar aqui 10 anos falando sobre isso. Mas é legal a gente refletir. Quando você entrou lá na reunião mediúnica pela primeira vez, eu acredito que você foi trabalhando mais com as entidades sofredoras, que elas vêm, né? Inicialmente é mais fácil para a gente aprender e tudo. Então é por isso que muitas vezes, mas por que eu estou passando tão mal no início da mediunidade? É normal, é porque é assim mesmo que começa, né? Mas depois a gente vai aprendendo a ter o contato com os mentores espirituais, é um contato mais suave, né? Diferente. Como que foi para você começar a ter contato com esses irmãos? Eu diria que é muito diferente, Rafa.
E a gente aprende que é muito diferente. Porque os espíritos são, não digo nem superiores, porque eles nem se intitulam assim, como espíritos superiores, né? Eles se intitulam, e é isso que é legal. Porque a gente os trata como superior e eles em nenhum momento se colocam como superior. Eu acho que isso é o mais fantástico. Eles são muito educados, assim, no sentido de respeitar quem a gente é. Eles não forçam nada. Não força. É impressionante. Quando a gente queria até que forçasse. Uma força aqui, dá uma forçadinha, porque eu sou preguiçoso. Eu sou complicado. Pelo amor de Deus, me dá uma ajuda mais forte. Não, eles não forçam. Não forçam. Se a gente tem mais, eles vão dar ficar ali de ladinho, esperando a gente acabar com a nossa teimosia, com a nossa raiva. E vai esperar. Vai esperar o nosso time. Então, é uma convivência muito diferente. Ainda por cima nesse mundo que a gente está vivendo tão conturbado, tem um quê de diferente que a gente sente, sabe? É totalmente diferente quando eles estão próximos, né? A gente até às vezes passa uma ideia, às vezes espíritos enganadores, de que querem se passar como esses espíritos. É muito diferente. Se você tem uma consciência, uma leitura disso, você consegue compreender, porque eles não forçam, não se colocam como superiores, não ficam impondo, ficar ditando regrinha, não combina com esses espíritos, sabe? Isso é muito legal e durante toda a minha vida dá para acompanhar isso, sabe? E eles estão sempre mais perto quando você procura ser mais simples. Sim. É difícil? É, muito difícil. Nesse mundo tão material que a gente vive, mas mesmo diante da matéria e sabendo usufruir a matéria, tem como ser simples. E eles estão perto quando a gente é simples. Porque não tem nada a ver com posse, tem a ver com estado de espírito. Quando a gente está com o estado de espírito mais leve, eles estão muito mais perto da gente, né? Isso é bem legal. Minha mãe também tem os contatos aí com os... Porque ela vê, né, os espíritos desde a infância, né? Evidência é algo complicado, É né? muito complicado. O pessoal ainda fala, eu chego perto, você tá vendo alguma coisa? Calma, gente, não é assim. O telefone sempre toca de lá para cá. Então, assim, a gente vê quando é permitido ver, né? Na mediúnica, claro, né, que a gente tem essa evidência mais acentuada, mas é complicado. Complicado. Você viu os mentores desde que você era criança? Desde 6 anos de idade, mais ou menos. Ah, que legal. Aí eu já comecei a ver. Corria de espírito na rua. Era muito doido. Você falou pra mim uma vez, porque assim, engraçado, né? Eu morava com minha mãe, né? Então minha mãe, eu via que ela tava tipo, conversando com alguém. Ah, mãe, você tá conversando com quem? Ah, eu tô conversando aqui com o meu mentor aqui. É muito diferente. É muito diferente. Mas né? então, é isso que eu falo. A gente passa a ver de uma forma tão natural. Tão natural, muito natural. Trata aquilo com tanta tranquilidade que a gente se assusta com quem tá assustado. Ou não entende. Não, mas será? Gente, é simples. E outra, né? Parar de achar que são espíritos diferentes que estão desencarnados. Não, é igual a gente, só não tem a matéria, gente. Sim. E às vezes a gente fica romantizando as coisas, como é que funciona, como é que é na reunião mediúnica, como é que funciona. Era para ser algo muito mais tranquilo, né? Do que a gente pode se imaginar. E para algumas pessoas é assustador. Né? Cara, não, né? Eu não vou participar de reunião mediúnica. Nossa, quantas pessoas eu conheço que falam, não, eu não vou participar de reunião mediúnica, porque assim, porque assunto... Não estou acreditando nisso, não é possível. Não, tem gente que a gente chama para ir ao centro, assistir uma palestra, tomar um passe. Eu vou ver espírito lá? Não, acho que não. Se fosse fácil assim, fosse né? fácil. Eu acho que assusta mais as coisas ruins que a gente está vendo na vida, né? Sim. Os problemas que a gente tem que enfrentar são muito mais assustadores. A mediúnica é muito mais tranquilo do que a gente possa imaginar. Com certeza. A mediúnica é muito bonito, né? Mas na verdade é um trabalho lindíssimo, né? Para quem não conhece, né? É uma reunião onde você tem médiums que vão dar comunicação dos espíritos e tem um dialogador que vai conversar com esse espírito com o apoio da espiritualidade superior, sempre, né? Que a gente fala superior aí, né? Mas apoio da espiritualidade amiga, para poder encaminhar esses espíritos para eles ficarem bem. E nisso a gente vai se curando também, né? Dos nossos processos emocionais.
dos nossos processos. Às vezes a gente vê um espírito em situação semelhante a um sentimento nosso, isso vai ajudando a gente pra caramba. A gente escuta uma historinha que fala, eita, eu acho que tá acontecendo aqui comigo, eu tô correndo esse risco aqui, hein, de estar igual esse irmão que tá triste, tentando dar um alerta pra gente. Exatamente. Eu sou, eles falam doutrinadora, não, né? Eu sou dialogadora, né? E eu falo que tinha que ser escutadora, né? Porque você escuta o irmão e acolhe, né? Então é fantástico. Eu sou apaixonada com a mediúnica, apaixonada. Irmão, você falou uma coisa muito legal que eu gostei muito, que é um tema aí que eu gosto bastante. Diga-me. Lá, você falou, é Viana, né? Que era o fundador do Viana. Isso. Que ele incentivava muito que os jovens participassem da reunião mediúnica. Sim. E a gente tem hoje em dia muitos jovens com questões mediúnicas, né, com sensibilidades mediúnicas, e há uma resistência em algumas casas espíritas, né, sem generalização, de que o jovem não participe, né, que não pode participar o jovem porque ele não está preparado para isso ainda e tudo mais. Qual que é a sua visão sobre isso, meu irmão? Mais uma vez, para mim é tão simples e a gente é que complica, né? O Kardec sempre fala bom senso. Cara, o bom senso tinha que nortear tudo. O jovem está dando uma manifestação, você está vendo claramente que não está dando manifestação, desde que não esteja ali atrapalhando o jovem, né? Se for 13, 14, toma um cuidado, a puberdade está desenvolvendo, o crescimento, precisa daquela energia para o seu crescimento. A gente entende, né? Agora também tem que ver a necessidade, onde é o contexto, está sem médium, igual. Com quem que Kardec trabalhou? Os jovens, bem jovens, hein? Jovens. Até porque, menos animismo. Sim. Com aquele jovem. Menos animismo. Ele tá sem os vícios da gente adulto, né? Dos mais velhos. Então, ele interfere menos na comunicação. Uma comunicação muito mais pura, é uma palavra clara, tão forte, né? Clara. Mais clara. Fidedigna. Isso, um filtro. Nossa, você foi Como o longe. pessoal que gosta de filtro de barro, é um filtro de barro, né? Que a água já sai mais Isso. gostosinha, né? Aham. Mais geladinha. Então, nesse processo, e se tiver gente boa para orientar, qual o problema? Né? Perfeito. Qual o problema? Tem dificuldade? Tem muita, muita. Eu participei da federação, fiquei ali como diretor no DIGE 6 anos da federativa do DF. Tem muita resistência, ainda tem. Voltou a dar uma melhorada, né? Até porque a FEB faz uma campanha muito legal com relação ao MEP, que é o estudo e prática da mediunidade. Mediunidade, estudo e prática, né? E aí começou a colocar os jovens mais para estarem participando. Mesmo assim, as pessoas não ficam sabendo disso e ainda continuam travando. E aí disse também que tem a questão legal, que 18 anos, a casa e tal. Eu falei, gente, quais são os méritos disso, né? O que a gente tem? Mais uma vez eu falo, é bom senso. Bom senso, a conversa, ver o que está acontecendo. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade. Eu trabalho com juventude há muito tempo, não sei nem quantos anos. A gente tem dificuldade de ver o erro acontecer. Qual é o problema? A gente erra o tempo todo. Sim. E o jovem mais começando, vai dar. E qual é o problema? O problema dele dar um grito, né? Desde que você vai ali ajudando, conversando, vai ter uma manifestação, vai ser mais complicada, vai se tremer todo. Mal, tá tudo bem. Desde que a gente vai ali, acolhe. Trate da melhor forma possível, converse, vem cá, vamos estudar. É melhor ele estar comigo aqui do que ele estar lá. Sim. Aí o mundo vai engolir ele. Olha que falta de caridade nossa. O mundo vai engolir. E hoje os jovens não vão aceitar. Você não me acolheu, eu vou embora. Eu vou embora. E aí ele vai passar mal. Ele vai passar mal, ele vai tomar remédio, ele vai para uma atividade... que aceite que ele manifeste a mediunidade dele, vai ser acolhido ali, talvez ele tivesse que estar com a gente, talvez não, né? Porque o acaso não existe. Sim. Ele teria que estar com a gente e a gente vai se responsabilizar por isso. É nossa responsabilidade. A gente começou com que idade? Muitos que estão aí que não querem, começaram novos. Eu comecei com 17 anos, lá na minha casa espírita, né, a Beth. Eu nunca tive, assim, quando eu tinha 11 para 12 anos, eu comecei a ter algumas sensações estranhas. Desde criança eu, via, eu tinha pesadelos, tinha umas questões assim.
Mas eu comecei a ter umas sensações muito estranhas e tudo, parecia que eu via alguma coisa. Eu ia numa festinha dos amigos, aniversário de alguém, por exemplo, eu voltava, mãe, não tô sentindo meus braços. Malzão. Né? Aí tinha que fazer oração comigo, me ajudar e tudo. Mas aí foi passando. Com 16, 17 anos, eu cheguei na casa onde eu frequento hoje, né? E a presidente lá do nosso centro, que é a Beth, ela falou, olha, a gente vai abrir uma próxima reunião mediúnica e você vai participar. Aí eu? Ela, você vai participar. Eu falei, então tá bom. Eu pensei assim, vou ser dialogador. Porque eu não tenho mediunidade. E aí eu comecei a participar da reunião, e aí um dia eu tava sentindo algumas coisas na reunião. Por algumas reuniões eu não senti nada, só fiquei lá quietinho. E aí, tipo assim, na quarta, quinta reunião, comecei a sentir uma sensação estranha. Aí eu falei, vou chamar a Beth, né? Eu chamei Beth. Tudo bem, eu não tô me sentindo muito bem, tô sentindo isso aqui. Aí ela ficou quietinha e falou assim, seja bem-vindo à casa de Jesus, meu irmão. Aí eu, como assim? Aí entendi que era um espírito, entendeu? E aí comecei esse trabalho. Então foi muito importante para mim ter esse acolhimento na juventude. Eu me formei com 16 anos, né, no ensino médio. Eu estava no início da faculdade. Adiantadinho, rapaz, adiantado. E foi muito importante para mim, porque eu percebi que, cara, 70% das sensações que eu tinha quando eu passava mal era espiritual. E o restante era em decorrência de questões emocionais que eu não conseguia lidar por conta das sensações, né? Que às vezes eu ficava nervoso, às vezes eu ficava ansioso. Então eu consegui diferenciar o que era meu, o que não era meu, quais eram as minhas questões emocionais, quais não eram. E isso foi muito importante para mim na juventude trabalhar. E por isso que eu te trago isso, sabe? Uhum. Da importância do acolhimento ao jovem nesse sentido, porque eu sinto que aí a gente entra num ponto que eu queria te trazer, que assim, às vezes a gente tem um pouquinho de preguiça de ensinar o jovem. Pouquinho não, né? Muito. É isso que eu tô te falando. Por quê? Porque você vai ter que chegar ali, ver aquele exagero às vezes. Às vezes não, né? Tem jovens que são diferentes, mas normalmente tá começando. Claro. Né? Tem vezes que a gente aqui não dá conta de segurar, não tem como, né? Às vezes o espírito que desencarnou deu um tiro na cabeça. E aí, você vai dar uma manifestação e tá tranquilo. Não. Imagina como é que ele vai estar do outro lado. Né? Não é uma coisa simples. Né? E, tanto que, Rafa, se você não lembra, a gente montou uma reunião até para receber os jovens para tratamento. Não era nem para eles estarem à mesa. Porque até isso eu fui descobrir que não existia. Até na questão como movimento espírita. Fui atrás, conversamos com alguns palestrantes conhecidos, falou, olha, legal isso que vocês estão querendo fazer, que qual era a ideia? Era receber os jovens, ter uma mesa mediúnica, com pessoas que até que trabalhavam com jovens, a gente deu prioridade para pessoas que fossem médiuns como você, como outras pessoas no movimento espírita, que trabalhavam com jovens, que já tivessem a mediunidade ostensiva trabalhada, que era o nosso objetivo, para receber jovens que estavam precisando de ajuda, para tomar um passe, para receber um acolhimento. Então a gente tinha uma antessala que cantava, contava história. Depois eles tomavam um passo com a gente foi aprendendo, né? Adaptando ali, passamos por mudanças, e depois a gente dava a manifestação, recebia entidade com aqueles espíritos. A gente viu jovens desses crescerem, se desenvolverem, e a gente encontra hoje, poxa, eu participei lá da reunião, foi legal. Tem um jovem que eu encontrei esses dias, e ele falou assim, não, eu participei lá. Eu falei, eita, você já tá grandão. Minha esposa, eu levei. Antes da minha esposa ser minha esposa, ela fez tratamento lá, na nossa reunião. E fez diferença, porque a gente trabalhou muito a questão do acolhimento, que eu acho que é a palavra mais falada hoje. E se é falada, é porque ainda não tem. Sim, eu concordo totalmente, irmão. Também concordo. É a questão do acolhimento. A gente tem muita dificuldade com o acolhimento. Eu acho que a gente nem entende o que é o acolhimento, né? Porque a gente quer acolher com a gente. Não, é com ele. Você tem que entender o que ele está sentindo. O que aquele irmão está passando. Tá, me conta aí. Tem que ouvir, esperar, falar. Depois aí você conversa e tal. Então, foi um período muito legal que a gente participou. Sinto muita falta, né? O projeto não deu continuidade, o que é difícil. Depois da pandemia, né? Foi a pandemia, e a gente foi pensando como é que ia fazer. Quando voltou, não deu mais.
E aí acabou o projeto. Mas é um projeto que eu ainda tenho comigo, assim, eu quero retomar esse projeto, porque eu acho esse projeto de suma importância. Porque é um tratamento para eles, é mais até antes deles estarem participando da mesa mediúnica. Porque quantos de nós chegam com problemas, mas a gente não entende o jovem. Até relação do atendimento espiritual, quer dizer, o atendimento fraterno, né? Sim. Porque as pessoas que chegam na casa não tem um atendimento especializado para o jovem. A gente acha que é a mesma coisa. Não, mas já tem um atendimento fraterno na casa. Eu falei, não, é para o jovem. Não, já tem um atendimento fraterno para casa. Eu escutei isso diversas vezes, Rafael. Não é a mesma coisa. A gente que trabalha com jovem há tanto tempo, a gente sabe que não é a mesma coisa. Ah, por que não é a mesma coisa? Por uma série de fatores. Sim. Senão todo mundo ia ser professor. Tem que estudar, não tem que saber como é que lidar com os jovens. Até essa geração de hoje, que já veio toda na tecnologia, a gente aprendeu tecnologia, já sabem tecnologia. Sim. Como é que eu vou conversar com ele? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou falar? Então, no atendimento fraterno para ele tem que ser diferente. E tem muitos que querem participar de uma casa espírita entrando como jovens. Então, tem que fazer um atendimento para ele, diferente. Perfeito. Por que não pode, não pode ser o mesmo? Porque eu não quero acolher. Então, eu tenho que aprender a acolher o jovem. Como eu tenho que aprender a acolher o adulto. Como eu tenho que aprender a acolher a mulher. É. Uhum. Cada um chega com as suas dores. Eu tenho que saber, eu tenho que tentar entender. Se eu quero fazer, eu acho o atendimento fraterno uma das coisas mais importantes, mais importantes da casa espírita. Sim. Que é a porta de entrada. Sim. Acho que o estudo tinha que ser muito mais complexo. A parte de psicologia tinha que ser gigantesca. Concordo. Para a gente lidar. Lógico, a gente está lidando com voluntários, a gente entende, mas tem que ter. Se for fazer um trabalho, tem que fazer bem feito, né, Betinho? Exatamente. Vai fazer um trabalho Tem mais ou menos? muita dificuldade da gente não estudar para aquela atividade. Ah, eu vou tocar, eu vi o podcast de vocês falando sobre a questão da arte. Ah, mas não está estudando, como é que vai ser? Vai tocar de qualquer jeito? Mediunidade também tem que estudar. Pra caramba. Muito. Tem que pensar nas possibilidades, o que acontece. Os livros espíritas estão recheados de casos de reunião mediúnica. André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Hermínio. Tem muita coisa ali, muito material que a gente vai vendo para entender o processo da mediunidade. Com Chico. Muita coisa para a gente estudar. Então, o atendimento fraterno também tem que entender como é que funciona, como é que eu vou acolher ele, trazer uma arte. O jovem adora arte. Poxa, atendimento fraterno. A própria reunião mediúnica. Por que não pode ter arte dentro da reunião mediúnica? Que às vezes é uma barreira também que a gente encontra. Botar a música dentro da reunião mediúnica. É um tema também que às vezes não se fala, sabe, Rafa? A questão da música dentro da reunião mediúnica. Se eu tenho pessoas gabaritadas dentro da reunião mediúnica, pessoas que cantam, tocam, Alberto, eu acho que muita gente que vai estar escutando a gente tem música que não precisa de palavras para dialogar. A música é o dialogador, às vezes. Assim, ó, eu estou escutando tudo que o Espírito falou, vou tocar uma música aqui para você. Vai tocar muito mais que 1 milhão de palavras. Com certeza. 1 milhão de palavras. Você escutar uma oração de São Francisco bem cantada, a música Ele, do Alexandre Paredes, Aos Pés do Monte, aí a gente pode citar um monte aqui. Então, assim, é outra coisa que a gente tem que estar conversando. Os recursos que a gente pode ter na reunião mediúnica. Eu acho que ainda fica as coisas meio enquadradas. Isso me incomoda. As coisas são enquadradas, às vezes. A gente tem as caixinhas, né? Que eu acho que a gente tem que conversar dentro do centro. Claro que tem centros que conversam, as federações conversam. Eu tenho certeza que isso acontece. Mas isso tem que ser um processo. Nós estamos precisando melhorar, porque depois da pandemia eu estou um pouco assustado com a evasão, né? E eu acho que está precisando a gente aprender a modernizar. Kardec é moderno. A gente não pode achar que Jesus é extremamente... Na verdade, Jesus é o mais moderno de todos, né? Mais moderno de todos. É um espetáculo a vida dele de arte, de cuidar da pessoa. Até hoje a gente tem dificuldade de entender algumas coisas que Jesus fazia. Jesus era um contador de histórias, Total, né? Maravilhoso, né? Imagina você segurar aquele pessoal todo no Sermão do Monte. Você acha que ele ficou falando? Não. Foi muito mais forte que aquilo. Né? O jeito que ele falava. Às vezes você vê um palestrante que você fala, Jesus é muito mais que aquilo. Porque às vezes tem um palestrante que você escuta que você fala, nossa, quero de novo, quero outro. Imagina Jesus. Nossa.
Isso é algo muito diferente, né? É espetacular. Então, eu sou fascinado pela gente tentar não ficar incomodado. Eu acho que a gente não pode se acomodar, sabe? A vida exige da gente que a gente não se assente nos negócios assim, não. Porque nesse planetinha que a gente está, se a gente se acomodar, tem alguma coisa errada. Movimento. Pois é, Betinho, eu acho que esse tema ele é muito importante, porque eu vejo assim que a arte, hoje em dia, aqui no mundo, vamos falar assim, né? As pessoas consomem arte o dia inteiro, né? Fica escutando música o tempo todo, escutando um livro, escutando alguém falar alguma coisa, ou um canal que gosta, ou um filme, assiste um filme, assiste qualquer... São várias coisas, né? Na sua casa, gosta de uma boa decoração, gosta de que esteja Fala bonito. que uma faxina com música é muito Nossa, melhor do que muito, né? flui muito. que A não faxina pode fica dentro do muito melhor. centro? Não é? Pois é. Por que não pode dentro do centro? Lá fora, sim. As pessoas consomem, é uma crítica que a gente faz para a sociedade como um todo, não só para o meio espírita, mas sempre assim, o primeiro a ser cortado é a arte, né, como um todo. Então, quando a gente retornou, por exemplo, da pandemia, cara, eu vi casas que quiseram voltar à parte da palestra, quiseram voltar à parte do passe, mas não queriam voltar à parte da música. Sendo que a música é um grande tratamento espiritual também. Com né? certeza. Então, eu sinto que é uma necessidade de desenvolvimento mesmo nosso, de compreender, né? Você falou aí da lei do progresso. Pô. A lei do progresso, a gente sempre que está progredindo. E buscar meios de tocar corações, meios para a gente continuar sempre progredindo, é fundamental. Então, eu vejo esse estacionamento é algo que faz com que tenha essa evasão, né? Um monte de gente foi embora. Nós perdemos grandes trabalhadores do movimento espírita. A gente não pode também se iludir de falar que está tudo bem. Cara, tiveram grandes pessoas que são pessoas bacanas. Ah, mas tem o seu problema emocional, a gente não pode se responsabilizar pelo problema do outro. É claro, eu entendo. Mas a gente podia ter tido um pouquinho mais de cuidado em alguns momentos, né, Betinho? Para evitar que a gente desvalorizasse o trabalhador. Que eu sinto que também tem que ter esse cuidado, né? É porque, na verdade, a gente descuida de si. Né? O problema maior eu descuido de mim e uso o trabalho espírita como uma fuga. Eu vou para o centro, eu vou para as palestras. É uma fuga para não dizer que eu não estou bem. E aí as outras coisas passam a não estar bem. O relacionamento, eu não aceito que tenha tal coisa, porque eu estou tão ruim consigo. Porque nesse planetinha, quem está aqui tem problema consigo mesmo. Não tem jeito, não tem para onde correr. Então eu acho que o primeiro ponto é aí. As pessoas admitirem que cada um está com um problema. Tá? E aí, a partir disso, a gente se ajudar. E a arte tem um poder fantástico de ajudar. Quantas vezes você escuta uma música e vira chave? Vira chave. Ou um teatro. Ou um livro que você termina de ler. Eu lembro até hoje, quando eu terminei Paulo Estevam, eu tinha 17 para 18 anos. A vontade de mudar o mundo é gigantesca. Lógico, depois vai diminuindo. Mas a vontade de mudar o mundo, cara, eu terminei. Sangue nos olhos. Eu falei, agora vai. Não foi, mas tudo bem. Todas as preces eram para Paulo Papeiro, né? E a gente escuta às vezes uma música que... Primeira vez que eu escutei ele, do Alexandre Paredes. Você que não escutou ainda ele, Alexandre Paredes, procura aí que tem. Eu fiquei anestesiado. Anestesiado, é lindo, é maravilhoso. Se faz esse efeito na gente, por que não vai fazer nos outros? Por que eu ainda tenho tanta resistência? Porque, a gente está falando da reunião mediúnica, mas ainda primeiro tem que ter dentro do centro. Porque se dentro do centro já tem dificuldade, imagina para entrar numa reunião mediúnica, hein? Já tem dificuldade dentro do centro, imagina numa reunião mediúnica. A gente ainda é tratado como preparação de ambiente, não como tema principal. Por isso que é muito mais difícil do que a gente imagina. Eu bem o sei, a gente trabalha com arte há muito tempo. Eu toco desde os 13 anos de idade, eu tô com 48 anos. E eu aprendi na Casa Espírita, tá? Movimento lá, tocava violão, minha irmã dava aula, eu aprendi a tocar. Fui trabalhar profissionalmente com isso. Olha só como me ajudou no processo. E a gente tem dificuldade de entender a importância como protagonista disso. Numa mediúnica vai ter um protagonismo gigante, porque se transforma a gente. Fala aí, vai fazer esporte. Quem é que faz uma musculação
sem uma música? Cara, é impossível. Quem que faz uma caminhada sem uma música? Só aquele que não entende nada de tecnologia, tem dificuldade. Claro que tem as pessoas que preferem, claro. mas são exceções. Sim. Normalmente a pessoa tá com um fonezinho de ouvido No dela. trânsito, pô, você tá A lá no pessoa trânsito, tá no tá fonezinho ouvindo de alguma coisa, ouvido cara. dela ouvindo alguma coisa. Por quê? Porque te motiva. Você tem a sua playlist. Eles são tão espertos que eles já colocam lá playlist para fazer exercício, né? Playlist para acordar. Não tem a playlist da mediúnica? A playlist da palestra? Olha, quanta coisa a gente podia estar fazendo. E não só música. Um cordel bem feito. Né? Aquele moço Braulio Bessa aí que é fantástico, ele é maravilhoso. No movimento espírita a gente tem o Merlânio. Né? Mas o Braulio é espírita. Ele é grande amigo do Rossano. Eu fiquei encantado com ele. Eu sou Tanto encantado que o Braulio com ele. tinha passado, peço dar licença para contar essa história aí que o Rossano contou numa palestra em algum momento, que o Braulio estava um pouquinho desanimado e o Rossano falou, cara, o mundo precisa da sua arte, cara, põe para jogo. E aí ele voltou a fazer os cordéis. Olha que legal. Fantástico. É maravilhoso. Eu vi um último post dele falando sobre algumas questões polêmicas. É espetacular, porque ele fala em forma de cordel e você... Meu Deus, que profundo. Imagina um cordel numa reunião mediúnica. Como é que não posso imaginar uma manifestação, cara que sabe, né? Não vai botar o Beltrano que não entende nada do cordel para declamar um cordel. O Enzo. Né? Aí ele vai fazer ele vai fazer o cordel. Imagina como que o espírito vai ficar. Olha só que coisa fantástica que a gente pode estar realizando. Não estou dizendo que tem que ser sempre, não. Estou dizendo que tem que ser conversado. Pelo menos se abrir para conversar sobre isso. Fazer da reunião mediúnica um momento também de avaliação depois que terminar. Um encontro daqueles que participam da reunião mediúnica. Poxa, vamos conversar? Como é que a gente pode melhorar a nossa reunião mediúnica? Eu acho que eu participei poucas vezes de uma reunião mediúnica que teve isso. Só nossa, que as pessoas se... Exatamente, é que a gente montou. De se reunir fora, de sair para fazer um lanchinho. Poucas, amigo. E deveria ser mais, porque conhecerei seus discípulos por muito se amarem. Sim. Como é que eu vou ser um bom discípulo se eu não desenvolvo um amor com aqueles que eu estou trabalhando? Tem que virar família. Mesmo assim o trabalho acontece. Sim. Porque o trabalho não é nosso. Claro. O trabalho é dos espíritos. Mas ele poderia ser muito melhor. Muito, mas muito, muito, muito melhor. Porque a gente tem um conteúdo maravilhoso que pode ser mais bem distribuído. E a arte é um processo, o relacionamento, a qualidade do relacionamento é outro processo que é importantíssimo de se ter, sabe? Eu tenho algumas visões assim. Claro, não vou chegar... querendo modificar a cabeça dos outros, até porque eu posso estar errado. Mas eu queria ser ouvido. Entendeu? É o mínimo para mim, só isso. Vamos só escutar, pelo menos. Né? Eu não preciso ser do meu jeito, mas me dá espaço para a gente tentar fazer alguma coisa diferente. Sim. Vamos testar? Vamos testar para ver se funciona? Eu lembro de um caso. Lá no centro a gente fazia o passe na infância. Olha só que legal, lembrei aqui. Alguém me lembrou, alguém me soprou. A gente fazia o passe da infância e aí a gente tinha perdido a sala. A sala do passe, que ficava lá em cima e tinha não sei o quê para entregar, por toda uma mobilidade que acontecia. E aí o passe ficava só lá embaixo para os adultos, junto com a palestra dos adultos. Gente, vamos botar um passe aqui em cima. Aí teve um período que a sala ia ter algum problema. Falei assim, vamos fazer um passe itinerante? A gente entrava nas salas para dar o passe. Bora botar música? Vou levar o violão? Que aí ajuda a acalmar as crianças. Teve uma grande resistência. E depois o pessoal, nossa, que negócio maravilhoso. E aí, quando voltou para a sala, a gente botou. Aí viu o pessoal mais antigo, né? Para dar o passe. Aí teve um que falou assim, nossa, eu fiquei extremamente incomodado quando estava o violão cantando. Mas quando acabou, eu achei maravilhoso. Você pode tocar sempre. Mas aí é uma mente que está aberta a querer as modificações. Porque na hora que ele viu, ele ficou assim, nossa, como é que eu vou me concentrar? Não sei o quê. Quando terminou, o médico virou para mim e falou, foi fantástico. Eu me arrepiei do início ao fim dentro da cabine de passe. E aí, era
maravilhoso aquilo, entendeu? Olha que é um pequeno exemplo, que é o passe, que é a transmissão da energia e tal, e como a música ajudou ali naquele processo. Imagina para as crianças todas agitadas para tomar passe. Chega na sala, os pequenininhos, aí você canta lá, fecha a janelinha dos olhos, e já ia acalmando, vai, já senta melhor, vai escutando a música, pode aplicar o passe. É muito bom. Eu acho bom. fantástico. Muito legal. E mediunicamente, amigo, vamos falar daquilo que aconteceu de bonito mediunicamente nesses momentos de arte que você presenciou, que você teve uma visão, ou que você viu transformações ou inspirações. Cogedef da vida a gente cansou de ver, né, cara? Cogedef. Muitos Cogedef, momentos, assim, né? Cogedef é uma confraternização de juventudes do Distrito Federal, né, que acontece todo ano, e por 6 anos a gente ficou ali, e era jovem à beça, né? Em 2016, a gente estava sem o final da Cogedef. E aí, na reunião mediúnica que a gente participa, a minha esposa teve uma visão do final, como é que funcionaria, amigo? Que foi o lava-pés. Só que foi bem diferente, porque a gente pegou o pano, era com o pano que a gente falou, como é que vai molhar o pé de todo mundo ali? Como é que vai fazer isso? E aí ela teve a visão. E aí a gente distribuiu um monte de pano de chão, arrumou, o pessoal com um balde, aí foi passando, as pessoas chorando, e foi um final fantástico do passando evento. Pano nos pés das pessoas. E aí depois entregava o pano para os jovens passarem em outras pessoas. Aí eles pegavam o pano, iam passar nos evangelizadores, nos facilitadores, e os facilitadores chorando, porque eles também não sabiam que a gente ia fazer isso. Não, agora vocês vão fazer com os facilitadores. Eles fizeram. Então foi algo assim, e foi tudo numa visão, numa reunião mediúnica. E quem tinha visão no plano espiritual estava acontecendo também no mundo espiritual. Todo esse processo ele aconteceu real, né? Então, tinha várias coisas aconteciam ali, né, na Cogedef, né? Muita coisa legal acontecia. A questão da própria música mesmo, do relato, de como aquilo era levado, quantas pessoas eram ajudadas quando a gente começava a cantar, né? Quantas pessoas são auxiliadas nesse momento. Que conseguem ser resgatados, né, de zonas mais densas, né? Muita coisa. E como o poder é tão grande, que passa a ser coletivo, né? Sim. Mais do que individual, ele passa a ser coletivo, né? Passa a ser um processo coletivo. A gente consegue atingir mais pessoas, né? Por isso que é tão importante esses trabalhos, né? Com certeza. A música, né? A gente até lançou recentemente um vídeo, né, que conta a história de uma entidade, né, que se chama Seu Sete da Lira, que ele curava através das músicas. Então ele pedia para as pessoas irem e cantarem juntos, que ele curava, né, era tipo, não era cirurgia espiritual, porque ele não curava com cortes, né, mas ele falava que quanto mais pessoas cantando, era mais potencializado o poder de cura, para ele fazer a cura espiritual. Uma vez uma amiga estava com uma dor nas costas muito grande, você me fez lembrar. E aí tinha uma médium vidente comigo. E aí eu fui aplicar o passo e comecei a cantar. Ela falou que ela nunca tinha visto na vida dela aquela energia. Quando eu comecei a cantar, saía da voz e vinha para as mãos, passando para a coluna dela. E eu confesso que ela saiu com a coluna bem melhor, realmente, depois da aplicação do passe. Falou que ela nunca tinha visto aquilo. Ela falou assim, nossa, eu nunca vi como aquilo funciona, assim, e eu pude ver a energia que saía das suas mãos através do que você estava cantando, que vinha para suas mãos. Então, canalizava da voz até as mãos. Eu falei assim, olha. Que legal, cara. Espetacular. A gente desenvolveu um trabalho na nossa mocidade há um tempo atrás, né, que era o Grupo Celeste, que ele não existe mais, existiu por um bom tempo, e aí tinha jovens que cantavam lá com a gente, era super bonito. Aí uma jovem chegou para mim um dia e contou essa história, que ela sonhou que estava no mundo espiritual, numa região que tipo, tinha uma escuridão muito grande, e ia ajudando algumas pessoas que estavam tipo, caídas na lama, alguma coisa assim. E tinha umas regiões que tinha tipo uma escuridão muito grande. E aí, quando a gente ia chegando perto da escuridão, alguns espíritos falavam assim para ela, canta. E aí ela cantava e aí essa escuridão se dissipava. Então, ela viu que o grupo tinha sido levado no mundo espiritual para ficar cantando e para auxiliar no trabalho de acolhimento.
os amigos nos lembrando aqui, espirituais. Fala aí. Boa Nova. O capítulo Maria Nossa. é um dos capítulos mais bonitos bonitos do Boa Nova, de Humberto de Campos. Quem não leu, vai lá no capítulo Maria, que era quando ela desencarna, que ela fala que é aí onde os cristãos estão sendo devorados pelos leões, e ela inspira uma jovem, ela inspira uma jovem a cantar. E naquele dia dizem que eles não sentiram nada. Os leões os devoravam e eles não sentiam nada. Olha só, imagina isso numa reunião mediúnica. É só pegar esse capítulo. Lê de novo, vamos ler de novo aí, ó. Convido vocês. Pega o Boa Nova de Humberto de Campos, lê o capítulo Maria. Você que trabalha em reunião mediúnica, que tem alguém que tem conhecimento, que sabe cantar, que conhece as músicas, lê esse capítulo. Imagina isso dentro de uma reunião mediúnica. Com toda a proteção, porque lá estava diferente. Sim. Né? Era um ambiente denso, tenso, né? Difícil. Claro que tinha o espírito como a magnitude de Maria, mas era um ambiente próprio, preparado. Imagina o potencial que iria ser alcançado com algo parecido. Perfeito, demais. Amigo, e para quem tá vivenciando assim, a gente recebe muito comentário. Estou passando por isso, sou médium, tenho visões, não sei mais o que fazer. A pessoa às vezes está lá, né, não teve também a possibilidade de ter o contato, igual a gente teve desde a infância, com o espiritismo ou com qualquer questão espiritual, porque tem algumas pessoas também que começam na Umbanda, no Candomblé, ou no protestantismo e no catolicismo, que tem algumas vertentes que, cara, você se sente super acolhido para também, né, suas potencialidades espirituais. O que eu faço se eu estou sentindo questões mediúnicas, não sei o que fazer? Muito boa essa sua pergunta, porque ela vai ter várias facetas, né? Uma procure ler. E aí eu aconselho você pegar o livro dos médiuns. Às vezes é complicado. Não, pega o livro dos médiuns de Kardec, da codificação, que é o livro que trata sobre isso. É importante você ler. É importante estudar. Mas eu estou passando mal. Procura uma casa espírita. Eu não fui bem acolhido. Vai em outra, amigo. Procure outra. Você precisa se sentir acolhido. Vai em outra. A pessoa vai falar, não tem que... Vai em outra. Procure uma casa que você vai ser acolhido. Temos muitas, tem várias. E às vezes não é nem culpa da casa, às vezes tem que bater a energia, a forma como você falou, é quem te atendeu naquele dia. São vários fatores. Não estamos aqui para julgar, tá? Não mesmo. Mas para te ajudar, procure uma casa espírita, vê ali qual que é o dia que tem aqui o atendimento fraterno, procura o dia que tem o atendimento fraterno, e aí vai lá naquele dia, recebe orientação, vê como é que tem. Aí, às vezes vão falar para você, não, você vai estudar, vai fazer tal coisa, e aí você vai ficar bem desanimado, não vai? Eu sei que você vai ficar desanimado, você queria resolver, e eu super te entendo, você vai querer resolver. E aí você tem a paciência, ou você procura outro que vai te dar um espaço realmente para aquilo. Converse com outras pessoas. É igual médico. Vamos lá? Médico, né? Você tá com um problema, aí você tá com a doença lá, você vai lá no médico, você vai lá na emergência, que hoje, mesmo particular, né? Você vai na emergência, aí você atende, o médico vem, te diz um negócio, você fala, acho que não é isso aí não. Quando você tem mais experiência, quando você não tem, é ruim, né? Porque aí você faz o que o médico falou. Já aconteceu uma vez, meu filho... Ele estava com um princípio de catapora, mas ele já tinha tomado a vacina. O médico falou que era sarna. O tratamento para sarna, gente, é uma coisa horrorosa. E a gente começou o processo da sarna, o shampoo da sarna deu alergia nele, ele pipocou o corpo inteiro. Nossa. Aí eu fui descobrir com o médico, tararau. Por quê? Podia ter procurado outro médico. Quando eu fui na outra médica, ela falou, não, ela ficou até sem graça para não ser antiética, para não dizer, olha, o cara fez besteira, ela não falou isso. Ele não falou, mas na hora ela já baixou a cabeça e era uma senhorinha. Quando eu vi que era uma senhorinha, eu fiquei até feliz. E a senhorinha falou, não, aí falou, explicou. Gente, é isso também, tá? É isso. É igual psicólogo também. Você vai procurar um psicólogo. Coisa, aí de cara você fala assim, não gostei não. Tá vendo? Esse negócio não presta. Bicho, você não bateu com o terapeuta. Procura outro terapeuta. Cara, e aí na questão da mediunidade, do centro espírita que você vai,
tem que se sentir acolhido. Não é qualquer centro que vai bater com você, aquelas pessoas que estão lá. Isso vai acontecer e é normal, gente. Faz parte, né? A escola que você procura, às vezes a mãe vai lá e insiste naquela escola, e não tem nada a ver com o filho dela. E o filho dela sofre porque ele não pertence àquele local ali. É uma escola muito grande, para ele funcionaria uma escola menor. Isso é dica para todas as coisas que a gente vai fazer, tá? É isso. Aí você procura uma casa. Eu acho que é importantíssimo procurar, tá? Estudar. E aí, não sentiu? Então vou em outro lugar. Vai em outro lugar. Procura. Ou então, manda um direct aí. Direct não, porque no YouTube não é direct. É o quê? Comentário. Bota lá no comentário. O Rafa vai te falar umas casas espíritas aí. Isso. Fala, Tá ó, eu tô aqui no lugar tal. Lugar. Indica casa espírita. Pode mandar para mim também. Fala com o Rafa, ele me passa. A gente conversa também. Ajuda. A gente tá aqui para isso, né? Para tentar ajudar um outro. Ter uma encarnação um pouquinho menos atribulada, né? Menos sofrimento um pouquinho. O sofrimento faz parte, mas não precisa doer tanto. É isso. Irmão, poxa, cara, muito obrigado. Foi uma honra estar com você. Amei. Eu quero que você volte outras vezes pra gente bater mais papo. Isso. Falar sobre melhorias que a gente pode fazer na nossa própria vida, no movimento espírita. Foi incrível, cara. Obrigado. Gratidão. Para mim é uma honra, gratidão imensa, assim. Vocês são pessoas muito queridas. Que isso, irmão. Tamo junto demais. Valeu. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Fica aí acompanhando o Portal Reação. Se inscreve, curte, deixa seu like. É muito importante para alcançar outras pessoas. Deixa seu comentário sobre esse papo. O que você achou? E tamo junto. Tamo no Instagram também com os cortes, né? Lá a gente não consegue postar o podcast inteiro, claro. Mas os cortes estão lá. Aqui também tem os cortes, né? No Shorts, mas lá no Instagram tá mais organizadinho. E valeu. Até a próxima. Em breve tamo junto de novo. Tamo junto.